Ora, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres, que estamos tão confortáveis, não é, Ruth? É verdade, é sempre um prazer estar aqui de segunda a sexta-feira e sim, acho que já referimos variadíssimas vezes, mas nunca é demais referir que gostamos muito de ficar sentadas aqui nestas novas, Estamos. não vão ser para nós vão ser sempre novas. É como as mães quando têm os filhos, são sempre os seus bebés. É, não é? Não nos tirem as cadeiras. Não, que senão também não ficávamos giras sentadas no chão. Então, hoje quem é que nós vamos receber, Cláudia? Olha, vamos ter aqui, eu adorei a apresentação. Fátima Andrade, ser mãe, mulher e ter uma carreira de sucesso. É o tema do nosso programa de hoje. Eu acredito que se alguém foi mãe há pouco tempo, parece-lhe uma... Impossível. Task impossível. Tum, 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 tum. A pessoa nem Vai se pensa. autodestruir. Eu acho que ela nem pensa, não lhe corre que vai ter não. de voltar ao trabalho e pronto, vai ser. Eu acho, não sei, eu não me lembrava de muitas coisas, mas o trabalho por acaso lembrava-me, engraçado. Não, mas o voltar... Sim. E eu pensava sempre, o que eu sentia era malabarista. Porquê é que eu não aprendi a fazer circo? Porque era o que eu sentia. Era montes de coisas para fazer ao mesmo tempo. Eu achava que, 5 meses em casa, nem pensar. Logo no primeiro eu vou dar uma voltinha. Exato, já coisa fazia qualquer mesmo. coisa, mas sem me chatear. Exato, não. O caminhão que passou ia rápido. Eu acho que foi pior porque eu criei uma ideia e depois aquilo foi mesmo por água abaixo. Exato, é isso que é Mas pior. voltei. Estou aqui Exato. 6 anos, quase 7. Exato, tão Ainda maravilhosa. fui ao segundo. És a nossa... Valente. És a nossa heroína, Cláudia. És a nossa heroína. E então hoje vamos falar aqui com alguém que também provavelmente sentiu um caminhão a passar-lhe, não sei, já vamos conversar sobre isso, mas que também hoje ajuda outras mulheres a fazerem tudo isto, a gerirem tudo isto e a ser possível que isto aconteça. No fundo é isto que queremos falar. É maravilhoso ser mãe, mas pode continuar com a sua carreira, se assim o quiser. Se quiser ser só mãe a tempo inteiro, por nós está tudo bem. Muitos Mas hoje... projetos começaram depois Exato. de ter o primeiro filho. Sim. Aliás, nós devíamos ter aqui um ficheirozinho, um gráfico que dizia quantas mães mudaram de carreira depois de terem o seu primeiro Muitas filho. mesmo. Quantas iniciaram o seu projeto? Quantas... E eu acho que íamos chegar aos 90%. Sim. Os restantes 10 é por causa da pandemia. Exatamente. Basicamente são assim que são as nossas convidadas. Bem, não, temos ali uma pequena percentagem de pessoas que continuaram a sua vida, voltaram. Então pronto, 9%. Exato. 1% eu continuo. Bem, hoje temos aqui um programa muito animado, como já viu, e por isso deve ver as nossas redes sociais, partilhar e também aqui fazer likes e comments às redes sociais das nossas convidadas. Partilhar toda a informação através das nossas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram, consegue ter acesso à informação das nossas convidadas, imagens não, frases inspiradoras. É verdade. Através do YouTube tem acesso aos programas completos para que possa ver algum que não tenha tido a oportunidade e partilhar. Isso é que é o grande foco. A partilha. Não se esqueça, ao partilhar está a apoiar. Digo isto muitas vezes, é porque é verdade. Eu digo sempre isto. Este slogan. Este slogan é verdade. Está a apoiar aqui outras mulheres, está a apoiar aqui outros projetos, se identifica. Sempre conhecemos um bocadinho aqui as nossas convidadas e eu sei que há umas, porque chega esse feedback. Aquela convidada de hoje... gostei da maneira que falou. Na realidade, assim mais não é, fui à bola com ela, não é? Que se costuma dizer. E é normal que assim seja e que não o seja com todas as pessoas. É mesmo assim que tem que ser e por isso temos tantas convidadas variadas, às vezes temas até semelhantes, porque ninguém é igual. Lá está. E por isso é que se identifica. Mas quando se identifica, partilhe, porque não vá à página e fica a seguir a página, porque isso ajuda a outra pessoa que está do outro lado. Muito bem, falaste tudo. Eu falo sempre. Opa, eu falo e muito falas. e demais. É um facto. É agora que vamos ao separador ou ainda falta alguma coisa? Não, vamos ao separador então para conhecer esta superwoman. É verdade, superwoman. Tururú. E então, vamos dar as boas-vindas a quem? A Fátima Andrade. Olá, seja muito bem-vinda.
coach certificada, Pois. apaixonada por desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Eu gosto tanto disto, de inteligência emocional. Que ajuda mulheres que querem viver a maternidade e a carreira de uma forma leve, sempre leve, eu gosto desta palavra também, e equilibrada. É possível. É possível, sim. Aliás, eu sou a personificação de que é possível mesmo viver Portanto, isto isso. começa tudo em si. Sim. Obrigada começa. por estar aqui. Fátima, quem sabe, agora é agora que eu penso que se calhar ir ao segundo até... Não, Vamos lá? não, estou a brincar, estou a brincar. Bem, Fátima, queremos conhecê-la um bocadinho. Então, eu sou a Fátima, sou É de onde? natural de Ovar. Ovar, lá de cima. Sim, de Pão de Ló, provavelmente. O pão de ló, que eu gosto, por acaso gosto. Comi ontem, por acaso. Mas era de Ovar. Não, era Pão de Ló. Não dizia de onde é que vinha, não era? Eu não reparei. Mas é específico, é muito muito bom. E então, e como é que é aqui a sua infância? Como é que é aqui a Fátima? Fatinha? É uma infância, sim, Fatinha, Tita, Tita. à volta desses dois. Mas é uma infância super normal, tenho mais 2 irmãos, sou a mais velha. Tem E um sotaque que agora percebi. sim, tenho um sotaque, não sei bem de onde é que vem, porque é aqui uma mistura entre Ovar e Valcambra. Mas foi super normal, super tranquila. Sempre soube o que é que queria fazer quando fosse crescida, ou nem por isso? Não, eu já quis fazer várias coisas. Já quis ser assistente de bordo, depois quis ser, assim, a nível de relações internacionais e depois acabei por ser marketeer. E agora sou coach. Exatamente. Já foi passando várias coisas. Sim, Então, sim. como é que surge aqui o marketing na sua vida? O marketing surgiu porque eu estava a tirar a licenciatura em Literaturas e Culturas na FLUP. Primeiro ainda veio a literatura. Sim, sim. E no Porquê, final do então primeiro a ano. Literatura? Porque não sabia bem para onde ir. Porque foi a minha terceira opção e foi a que eu entrei. Mas já sabia, na faculdade foi fácil entrar para si numa área ou não? Não. Era um bocado... Eu sabia que gostava de línguas e que gostava mais de escrever do que de números, mas não sabia ainda o que é que eu queria fazer. Então entrei na minha última opção, mas era aquela faculdade que eu queria, então eu disse, não vou desistir agora, eu vou. E fui. Mas no final do primeiro ano eu percebi que Literatura, talvez não fosse para mim. pronto. E então decidiu mudar. Sim, na verdade, comecei a trabalhar aos 18 e a minha colega de trabalho, que entretanto partilhava casa comigo, disse, olha, eu acho que tu tens uma vertente de marketing, porque eu olho para as coisas e consigo perceber como é que aquilo pode ser tornado assim mais apetecível. Exato. Ela- Publicidade, na realidade. Exato. E ela estava a Comprado fazer... por outra pessoa ou adquirido. Sim, sim. E ela estava a fazer a tese em marketing e eu disse, não, achas? Não tenho nada de jeito para isso. Eu trabalhava num restaurante, servia à mesa e conseguia vender sobremesa, conseguia vender assim esse tipo de coisas e eu gostava do atendimento ao público. Então, como eu não tinha mais possibilidades, porque eu deixei para muito tarde, já era em outubro, a única opção foi mesmo ir para uma privada e entrar em marketing. E adorou. Gostei, sim. Aquilo depois fez sentido para si, o marketing. Depois fez sentido, mas acho ainda que tenho mais uma versão de gestão do que propriamente só marketing. Quando saiu, foi fazer o quê? Quando saiu do curso? Quando saí do curso, eu antes de terminar o curso já estava a trabalhar na área. Portanto, foi fazendo, trabalhava aqui, só para contextualizar, trabalhava aqui já para ajudar os estudos, provavelmente, a par dos estudos, sim, não é? sempre Pronto. paguei nos estudos, sim. Sim. Trabalhei no restaurante, trabalhei numa fábrica, na produção, trabalhei em cafés, pronto, trabalhei assim várias coisas para poder pagar. Onde viesse à rede era peixe, não é? Exato, sim. Foi um desafio gerir as duas coisas, não é? O Foi. trabalho e os estudos. Sim, na verdade, quando eu decidi continuar a estudar, porque eu sempre adorei estudar, na manhã que eu estava para apanhar o comboio, o meu pai levou-me ao comboio, e ele disse, olha, sabes, eu acho que talvez não faça sentido tu ir estudar, porque talvez não vá haver trabalho. Então, se tu começares agora a trabalhar, começas a ter a tua independência cedo. E eu disse, eu entendo, mas eu quero isto.
Então acho que foi assim a primeira vez em que eu disse eu quero isto e segui isso. Fui para o Porto, não deu certo, vim para cá, comecei a trabalhar, porque entretanto as contas também começaram a surgir e estes trabalhos permitiram-me, foram um meio para eu atingir um fim, que era licenciar-me. Portanto, no fundo, foi trabalhar mesmo para poder estudar. Sim, nem é foi. aquela, porque há muitas convidadas, muitas pessoas que acabam por trabalhar em paralelo um bocadinho mais para serem independentes, mais autónomos financeiramente. Não é que o precisassem de fazer, porque os pais até iam suportando, mas a pessoa já quer comprar aquela coisinha extra, fazer uma saídinha extra, fazer uma viagem. No seu caso era mesmo... Era uma necessidade, não é? Era mesmo para pagar e era mesmo certinho. Era. Sim. E como é que é ser tão nova, desculpa agora parámos aqui, mas como é que é ser tão nova e ter esta já responsabilidade tão grande de eu tenho que pagar contas, eu tenho que pagar um alojamento, se calhar... É assim, eu sempre tive uma necessidade de ser independente. Eu costumo dizer, quando eu era jovem eu queria ser independente, mas agora eu queria voltar lá atrás. Mas sempre tive essa necessidade de ser independente. Eu fui trabalhar, eu não disse a ninguém que eu estava à procura de trabalho, eu saí, entreguei currículo, cheguei a casa e disse vou começar a trabalhar. Exato, estou empregada. Sim, foi assim basicamente. Mas nunca me assustou, porque eu também nunca tive outra opção. Pois, então, um bocadinho isso que se faz. Então, quando sai do curso, já tinha aqui alguma experiência de trabalho, que na realidade é uma mais-valia, não é? Sim. Porque há muita gente que não aceita pessoas que nunca trabalharam. Experiência. Exatamente, nunca trabalharam e depois dizem, então, mas como é que eu ganho experiência se nunca trabalhei? É sempre aqui a Sim, a principal mais-valia que eu notei foi a empatia com outras pessoas. Porque quando eu saí do curso, eu já era licenciada e fui trabalhar no escritório de uma empresa, mas eu tinha uma grande empatia por quem trabalhava na produção, porque eu já tinha passado por aí. Então, às vezes, entrava um bocadinho em conflito comigo, porque quem não passa por aí e vai diretamente para o escritório, há uma linha que separa. E então, eu, como sabia desse outro lado, eu, muitas das vezes, ia lá abaixo, para falar com as pessoas, para entender como é que as pessoas estão, porque eu sei o que é que eles pensam, eu sei o que é que elas sentem de trabalhar ali. E isso ajudou muito, porque até hoje mantenho contacto com todas as pessoas nas fábricas, que foi o registro em que eu trabalhei até ao momento, na indústria, e sinto que isso criou uma grande ligação com estas pessoas de várias idades. Lá está, porque conhece o outro lado, não é? Sim, sim, é muito importante. Que é muito importante, não é? Sim, porque às vezes as pessoas tiram os cursos, não é? Todos no papel, entre aspas, mas depois aquilo na prática não é tão assim como está ali escrito no papel, não é? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. No meu caso, não. No meu caso, não. Eu licenciei-me em Marketing, Publicidade e Relações Públicas. Depois, quando comecei a trabalhar, foi quando se começou a dar esta era do marketing digital, ora em 2017. E depois, entretanto, eu senti necessidade de tirar também um mestrado para me integrar, porque o marketing que eu tinha tirado na licenciatura já não tinha nada a ver com aquele que se aplicava. O marketing, a informática, há áreas que são assim muito... Sim, que estão sempre em evolução. Estão sempre a evoluir de uma maneira tão rápida que a pessoa é quase... Ontem já... Tirou ontem o curso, hoje já quase não estava. É isso. Nós precisamos estar sempre a aprender e isso é bom para mim porque eu gosto de estudar. Porque gosta de estudar, está sempre a aprender. Então, gestora de equipa de marketing e vendas. Sim, é verdade. Esse foi o meu último papel na última empresa onde eu trabalhei durante 4 anos e meio. E entrei assim, sem departamento, sem nada, e fomos construindo cada pecinha até que nós conseguimos montar todo um canal, um omnicanal, que é juntar as lojas físicas, os clientes de retalho e a parte da loja online. Foi um super desafio. E ainda vais brilhar os seus olhos. Sim, sentes orgulhosa gostei disso? muito. Fizeram-me sair a todo momento da minha zona de conforto. Quando eu achava que já não conseguia mais, ainda sou nova, mas tenho uma alma velha. Mas quando eu diz isso? Porque eu sinto isso, sinto que vivo as coisas. Já viveu muitas coisas, muitas experiências, muitas... Algumas, sim. Muitas Fátimas diferentes. Sim, já. E acho que ainda tem novas por vir. Ainda tem, por isso não pode pensar que é velha, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Mas sim, foram 4 anos e meio de crescimento, a todo momento. A todo momento surgiam projetos novos, responsabilidades novas.
E eu consegui olhar para o meu caminho e perceber que estava a evoluir bastante. E eu gosto muito de sentir que estou a desafiar-me. E então, neste percurso, acontece ser mãe. Sim. Como é que acontece? Foi Surpresa? Surpresa? Ah, surpresa, ia perguntar. Foi surpresa. Não, é assim, eu sabia o risco que estava a correr. Ah, pronto. Olha, ainda bem, porque é uma pessoa que gosta de estudar. Chuva? O meu filho agora anda a estudar essa matéria. Então agora está na parte de aprender o corpo humano. Agora a seguir há de vir a... Sim, quarto ano, está a aprender o corpo humano. Estamos agora nessa fase, que é muito engraçada, é uma parte muito engraçada, não é? Portanto, eu acho que já que te estudou tanto, sabia o risco que corre, Sim, não é? sabia, mas não estava planeado. Sim. Na verdade, como eu estava em expansão a nível profissional... Claramente não era o momento. Não, sim, não. E quando eu soube, fiquei em choque. Fiquei ali um bocadinho em estado de negação. Foi. E pensei assim... Soube logo ou já mais avançado? Não, eu soube, eu não tinha sintomas, eu soube porque eu estava a ser acompanhada por uma nutricionista, estava no processo de perda de peso e naquela semana eu não conseguia cumprir o plano, tinha fome além de... E então eu disse, olha, eu não consigo cumprir o plano, alguma coisa se passa porque eu sempre consegui até aqui. E então foi que ela me perguntou se por acaso não havia aí nenhuma novidade. Eu disse, não, claro que não. Mas depois pensei, se calhar vou fazer um teste para descarga da consciência. Disso? Sim. Só porque não conseguiu cumprir o plano uma Sim. semana? Oh, isso eu tinha estado grávida há 1000 anos. Mas foi assim que eu descobri. Então eu não estava nada a contar, até porque eu fiz um teste, não disse nada a ninguém. Lá está. Depois apareceu com a surpresa. Olha, isto é um bebê. Olha aqui o vosso neto. Não, eu não queria acreditar. Eu fiz o teste, não disse nada. Reagi normal com o meu marido, não se passa nada, que na altura ainda era namorado. Fui trabalhar e disse, bem, não consigo estar até ao fim do dia. Então pedi para sair, fui comprar um teste, fiz, aquilo deu sim, está grávida, de 5 semanas, penso. 5 semanas. Eu continuei a negar, mas depois caiu a ficha. Portanto, um teste não dava, outros testes também. Pois, portanto, também já era demais. mas já era demais tantos testes estarem avariados, não é? Sim. Sabe que há mais probabilidade ao contrário, não é? Pois, e depois eu vi isso. Há mais probabilidade de estar grávida e o teste dar negativo do que ao contrário. Pois, é verdade. Mas pronto. E depois está como é que grávida. foi? Preparar-se para ser mãe. É assim, eu no início lidei um bocadinho mal com a notícia porque eu achava que não era o momento. Mas eu também acredito que as coisas acontecem por uma razão. Então eu disse, ok, se tudo acontece por uma razão, porquê que está a acontecer agora? E a verdade é que passei uma gravidez super tranquila, trabalhei até ao fim, exercitei-me, continuei assim, a minha vida na boa. Só não conseguia cumprir o plano alimentar. O plano, sim, pronto. Mas continuei na nutricionista, que era para isto não descambar. Fez muito bem, fez muito bem. E, entretanto, às 33 semanas eu entrei em gravidez de risco e o Lourenço nasceu às 36, de parto normal, assim. E quando cheguei lá ele já estava quase no mundo. Ok. Portanto, é Então bom, foi tudo excelente. Foi tudo muito bom. Na noite em que eu tive de madrugada, eu estava como nova, estava super esfomeada, bem disposta. E a verdade é que aqueles dias na maternidade foram 5 estrelas, consegui colocar o sono em dia. Deve ser muito. Olha, tem toda a gente a olhar para si, tipo, O quê? Como assim? Das 33 semanas até às 36, foi isso? Ficou lá? Não, das 33 às 36 eu fiquei em teletrabalho, Ok. porque eu estava com o colo muito curto. Às 36, no dia que fiz 36, ele nasceu. E foi para o hospital nessa altura só? Fui para o hospital 1 hora antes Sim. e ele nasceu passado 1 hora de eu entrar no hospital. Isto aqui estás ainda mais rápida que já eu, estava viste? pronto para nascer. Sim, foi. Então, correu tudo muito bem. Eu estava tranquila, claro, Os dias que ficou na maternidade foi o quê? Os 3 ou 4 dias ou ficou 2 mais e tempo? meio, 2 e meio. Foi nesses dias que pôs os sonos em dia? Nos 2 dias e meio de Eu dormi ter filho? bastante nesses dias. Meu Deus, como assim? Tinha o filho ao lado? Tinha. Mas ele, pronto, ele é prematuro, não é? Eu Foi. ainda pensava que Pois, estava ok. dentro, então ele só dormia. Na primeira vez que eu fui à pediatra no hospital, ela perguntou-me se eu não tinha mudado a fralda. E eu, pois, é preciso mudar a fralda.
Estão todos a dormir. Todos a dormir, não se muda a fralda. Sim. A única questão que houve aí foi a amamentação, Pois. em que eu pensava que era um processo inato. Também não tinha ido ao curso de preparação por causa do trabalho. A trabalhar, exatamente. Porque aquilo envolvia de faltar vários dias, então eu optei por não ir. Também pensei, eu tenho um irmão mais novo, que é isto, estou mais que pronta, mas afinal não. O conselho que eu dou é façam o curso. Porque Nós falámos sobre isso agora há uns dias, realmente faz diferença, não é? Faz, saber sim. um bocadinho sobre a amamentação. E demos aqui até um conselho que acho que é importante voltar a referir, que é prepare-se já a ter um profissional para o caso de vir a precisar de ajuda. Sim, sem dúvida. Já ter aqui uma carta na manga, olha, se eu precisar de ajuda vou contactar esta pessoa. Sim. Pronto, já ter Faz toda a diferença. Eu sei que no primeiro filho, numa primeira gravidez, não estamos a pensar nisso. Principalmente quem, com uma pessoa como eu, teve uma gravidez super tranquila, mas E estava muito a viver ainda Sim. na rotação do trabalho, não é? É, Muito a viver sim. para o trabalho. Portanto, devia ser aqui como a Cláudia falou, já não sei se falaste em off ou em on. Que ias voltar logo. Voltar. Falaste em on. Toda a Sim. gente. Toda a gente. É que nós falamos muitas coisas que vocês às vezes não ouvem, não é? Eu depois às vezes já fico baralhada. Toda a gente ouviu. Mas que era um bocado esta ideia, não é? De Sim. eu vou, e eu depois venho trabalhar porque eu gosto de trabalhar, um filho não é um problema, não é uma doença e é verdade, Sim, não é? Foi nada. exatamente assim que eu pensei. Mas foi realmente assim que não aconteceu. Então, e o que é que aconteceu aqui? A amamentação foi muito difícil? O que é que... Sim, a amamentação foi difícil porque ele era prematuro, ainda não tinha aquela coisa para mamar. E eu também, sinceramente, não fazia ideia como havia de amamentar, porque eu pensava que chegava lá, encaixava, pronto. E não era. Então, foi aqui um primeiro desafio, foi a amamentação. Também falámos da amamentação na prematuridade. Tem tudo para ver. Exatamente, sim, é muito importante este tipo de informação. Eu consumi muita informação porque eu estava prestes a desistir de amamentar, mas com conhecimento e com muita paciência do meu enfermeiro, que um dia decidiu chamar-me ao consultório e não saiu de lá enquanto ele não fez a pega e eu não percebi como é que aquilo se processava. Então, só tenho a agradecer porque, de facto, estes profissionais de saúde, com paciência e com dedicação, fazem toda a diferença. A enfermeira do centro de saúde também fez, mas lá está, fiz ali, depois em casa já não precisava ter continuado a ter tido mais uma Sim. aulinha ou duas. Sim, sim, é isso. Eu senti que quando cheguei a casa eu pensei, oh meu Deus, Correu tão bem, mas agora como é que eu faço isto tudo outra vez? Sozinha, né? alguém depende de mim. E eu nem sei como é que eu vou cuidar de mim, quanto mais de um bebê. Mas pronto, as coisas dão-se. Está vivo. Exato. Correu bem. E então, de que maneira é que isto vem aqui? Porque muda aqui um bocadinho de vida com o ser mãe, não é? Sim, entretanto, o pós-parto foi desafiante, Sim. com as hormonas, as emoções, eu não saber muito bem lidar com a alteração do corpo, porque eu tinha vindo de um processo de perda de peso. Então fiquei ali muito perdida no pós-parto. Fiquei ali muito solitária. Não, senti que mudou muitas coisas na minha vida. E quando eu voltei ao trabalho, isso é uma questão, é que eu no pós-parto eu estava ansiosa por voltar ao trabalho. Porque eu sempre gostei de trabalhar. Sim. E eu adorava ser mãe, mas também queria sentir-me útil e realizada a nível profissional. E que não está nada de mal, não é? Não. Fátima, é um bocadinho isso que hoje a gente também vem validar, não é? Sim. Porque as pessoas às vezes, para já dissemos aqui, quando se é mãe, a pessoa sente-se culpada do mundo, Sim. do outro e de Sim, tudo, está a sim. fazer tudo errado, nada corre bem, pronto, já é aqui quase toda a gente pensa isso, mesmo que não o mostre. Mas principalmente estas mães, porque há mães que podem ficar em casa mais tempo, ou há mães que já desejavam ficar em casa mais tempo e adaptam, mas estas mães que têm este desejo de trabalhar, a pessoa não deixou de ser mulher e de ter uma carreira só porque foi mãe, não é? Sim, é isso. Está tudo bem se de repente só te queres dedicar à maternidade e está tudo bem se também precisas de te sentires bem a nível profissional. Ou se tu de repente queres mudar alguma coisa, está tudo bem com isso. Agora, esta culpa muitas vezes não vem tanto dos outros, mas de mim própria. Este peso, no fundo, Exato. é que nós vamos falar da maternidade leve e equilibrada, aqui de carreira, mãe. Exatamente. Então, o meu negócio e o meu propósito surgiram do meu pós-parto, de eu sentir-me perdida, de eu me sentir exausta
de eu sentir que, apesar do meu marido ter acompanhado tudo, há coisas que se passam com a mulher e que há dificuldade de sair cá para fora. E nós estamos num processo de descoberta. É tudo novo. Sentiu que já não poderia ser a mesma pessoa. Senti, sim. E é muito difícil a pessoa encarar isso, não é? Principalmente quem sempre quis ser autónomo e independente e eu giro a minha vida e isto caia como cair, eu agarro sempre as pontas. É muito difícil, não é? É difícil. E houve um período em que eu pensei, oh não, outra mudança. Pois. Afinal já não estou realizada a 100% com isto, então o que é que eu quero? Então depois passei uma altura a perceber o que é que eu quero, no que é que eu sou boa, o que é que eu quero dedicar o resto da minha vida a fazer. Portanto, voltou ao trabalho, estava-nos a dizer que estava desejosa de voltar ao trabalho, Sim, mas quando voltou ao trabalho... Voltei ao trabalho, ainda antes do tempo da licença terminar, mas quando voltei ao trabalho senti mudanças. Ou seja, senti que talvez já não faria sentido eu estar ali, talvez o meu propósito passasse por ajudar outras mulheres que, entretanto, também estavam a passar pelo mesmo e que falavam comigo para entender se o que elas estavam a sentir era só delas ou se era algo natural. E eu ia conversando com elas, dizendo, não, é natural, também passei por aí, ou conheço pessoas que também passaram por aí. E eu própria comecei a fazer um processo de descoberta comigo e eu senti os efeitos dessa descoberta. E essa descoberta veio através do coaching. Uhum. Estamos a ver aqui um post seu de coisas que gostava de saber antes de ser mãe. Sim. Acho que saltámos aqui um bocadinho. O que é que gostava de ter sabido antes de ser mãe? O que eu gostava de saber antes de ser mãe é que a amamentação não é um processo inato. Pronto, já falámos aqui. Ou seja, não vai chegar ali, pluf, acontece, Sim. não é? Gostava de saber também que eu não tenho de estar preocupada, porque depois de ter um filho há um processo de puerpério que dura 45 dias, em que é para a mãe recuperar. Não é para a mãe estar preocupada em receber visitas, nem estar preocupada em fazer lanches ou jantares porque querem vir ver o bebê. Porque a verdade é esta, chegam a casa, espalmam a mãe contra a parede e vão ver o bebê. Raras são as pessoas que perguntam como é que está. Uma coisa que eu digo sempre, pergunta à mãe como é que ela está. Sim. Porque o bebê, na realidade, não é que não se queira saber do bebê, mas o bebê está sempre bem porque toda a gente está a tomar conta dele. E da mãe, quem é que está a tomar conta? Ninguém. Aliás, até oferecer ajuda para arrumar a casa. Nós, quando estamos no pós-parto, há muitos dias que nós não temos tempo sequer para colocar uma roupa a lavar. E isso foi muito engraçado, porque o meu marido, no início, chegava à casa e dizia, mas nem apanhar a roupa. E eu disse, não. E depois, quando ele ficou esse mês, os papéis inverteram-se. Então, essa também é uma dica boa. Façam com que os vossos maridos tenham aquele mês sozinho com os bebés, além de criar uma boa relação entre pai e filho, eles também percebem um bocadinho do nosso lado, o que nós passamos antes. Essa havia... Isso é que é bastante. Nunca pensávamos nisso, Cláudia, pelo menos eu não pensei, não é? Eu nunca pensei em fazer isso, acho que teria sido uma nova realidade. Sim. Me ajudou bastante. Sim, o meu marido também ajudou bastante naquilo que ele conseguia e que lhe era natural, mas pronto. Mas essa de um mês, nunca tinha ouvido ninguém dizer ponham-nos a ficar lá um mês em casa. Boa, boa. Mas há muitos homens também que querem ficar. Querem ficar. Há muitos homens que querem ficar, mesmo que não sabem o que é que os espera. É assim, o que eu senti... É como há muitos homens que até acham que a cera não vai doer quando tiram os pelos, sim. não é? Sim. O que eu senti da parte do meu marido é que houve sempre essa vontade de ficar, mas nas empresas, principalmente a nível dos homens, há muito aquela de mas eu quando tive o meu filho, eu no dia seguinte estava a trabalhar, eu não precisei disso para nada. Sinto que há uma mudança, que já está a ser mais normal o pai ficar com a criança, mas também ainda há esse mindset que é preciso mudar, porque não é por ser pai, não é por ser homem, que não tem de ficar com o filho, tem, porque é tão importante criar um vínculo com a mãe, sendo que a mãe já o conhece desde a barriga e o pai só o conhece a partir do momento em que ele nasceu. O vínculo também com o pai. Tem aqui outras mudanças também que falou, que a mudança é principalmente emocional. Sim. É a tal nova pessoa. Sim. Já não se pode voltar àquela pessoa. É o autoconhecimento. É como se fôssemos uma pessoa nova que agora não conhecemos de lado nenhum. Sim.
Eu, pelo menos, foi isso que eu senti. Quem é esta Muda-se pessoa e o que é muito. que fizeste à pessoa que eu conheci durante quase Sem 40 dar anos de conta. vida? É que eu tive um filho quase aos 40. Isto é muito difícil mudar quase aos 40. É verdade. Mas depois há coisas que antes não mexiam tanto e agora mexem. Ou há coisas novas que antes não gostava e agora até acha piada. Então é toda uma transformação que nova. acontece. E há aqui uma questão que agora vai bater aqui um bocadinho com esta questão de ter voltado ao trabalho, que é maternidade não atrapalha o trabalho, mas o trabalho atrapalha a maternidade. Sim, atrapalha no sentido em que se eu não me sinto realizada a nível profissional, se eu não trabalho naquilo que eu realmente gosto, se isso para mim é um fardo, é uma coisa negativa, eu vou estar mais irritada quando eu chego a casa. Eu vou dizer ao meu filho que estudar ou trabalhar é uma coisa má. E quando ele for para a escola, eu vou reclamar que ele não gosta de estar na escola. Ou vou reclamar que ele fala mal da professora, tal como eu falo mal do meu chefe. Então, quando eu comecei a perceber que o filho é a repetição dos pais, eu comecei a ter muita atenção e daí veio a decisão de me despedir, porque eu estava a chegar a casa... feliz antes. Antes estava. Mas depois que foi bem, aquele trabalho já não lhe servia. Não, porque eu mudei. Mudaram os meus objetivos, mudaram os meus valores, mudaram os meus gostos. E eu mudei. E eu não estava a saber lidar com isso, com o facto de agora já não, porque às vezes há uma ideia errada de que se eu assumo que sou assim ou se eu assumo esta opinião, eu tenho de levar para sempre. E não é. A cada 3 meses nós mudamos de opinião sobre vários assuntos. Muito bem. Então, e o que é que acontece? Decidiu despedir-se? Sim, decidi despedir-me para abraçar exatamente uma maternidade mais leve e também porque o Lourenço houve um tempo, vários meses, em que ficou doente consecutivamente, todas as semanas. Então, como o meu marido, ele é diretor comercial e precisa viajar bastante, eu também precisava de ter disponibilidade de me dedicar a nível profissional, porque eu preciso para me sentir realizada, mas também de estar com o Lourenço. Portanto, tinha que encontrar aqui alguma coisa que lhe permitisse ter um horário mais flexível. Exatamente, sim. E é fácil despedir-se assim, agora com o bebê novo em casa, agora despeço-me e começo uma vida nova? Não é fácil, foi ao fim de 3 meses de um processo de coaching que eu tive, mas eu percebi claramente que esse era o caminho. Se eu queria ser uma pessoa mais íntegra, uma pessoa que vive em paz, uma pessoa realizada, para também o meu filho ser, eu tenho de fazer, não é? Porque eles vão pelo exemplo. Então eu quero que o Lourenço, quando tenha que tomar uma decisão, que pense nos pais como um exemplo de pessoas que foram sempre atrás daquilo que eles gostavam. Não quero que ele pense como pessoas que estão constantemente a reclamar da vida que têm, porque não me encaixo nesse perfil. Muito bem. E então decide aqui fazer o quê? Então decidi despedir-me e abraçar o coach, porque eu tirei uma certificação profissional de coaching, em que alio o ajudar as pessoas, que sempre gostei, orientar estas mulheres que me procuram com também ferramentas de coaching. E também a parte da mentoria. A mentoria eu posso dar nas áreas em que eu tenho experiência, neste caso na maternidade e no pós-parto. Muito bem. E então, queria aqui este seu projeto, não é? Uhum. E em que fala muito sobre isto que é o nosso tema 2. Como é que se pode ser mãe, mulher e ter uma carreira de sucesso? Que conselhos é que dá ou o que é que são as dificuldades que as pessoas procuram mais? A principal dificuldade é o sistema de crenças que compõe cada pessoa. E o sistema de crenças vem desde aquilo que os nossos avós nos diziam, os nossos pais nos diziam e aquilo que nós achamos sobre nós próprias. Então, por isso é que eu digo que o autoconhecimento é o caminho, porque o autoconhecimento permite saber quais são os valores, os teus reais valores. Se neste momento eu perguntar a uma mulher quais são os valores dela, ela não sabe, porque nunca pensou sobre isso. Então, quando se define os valores, há aqui um caminho a percorrer para viver de forma congruente com esses valores. E o viver de forma congruente com a pessoa que é, com os valores, com aquilo que quer, tirando o sistema de crenças que nos pesa, dá-nos aqui um power, não é? Afinal é possível, afinal eu consigo. E é isso, é ir atrás e conseguir. Eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres, inclusive é de uma palestra, a falar sobre isso, porque mulheres mandam mensagem a perguntar: eu também gostava de ter a coragem de mudar, porque eu tenho um emprego tóxico, eu chego a casa e não tenho paciência para estar com os meus filhos,
mas eu não tenho a coragem para mudar, eu não sei como é que eu vou fazer. Então eu dei uma palestra sobre isso, a explicar um bocadinho como é que eu fiz e a dar essas ferramentas a estas mulheres para que elas percebam que aquelas correntes, aquelas crenças só nos estão a limitar ao sítio onde elas estão atualmente, sendo que não é aquele sítio onde elas querem estar. E está tudo bem com isso. Que a pessoa tem que decidir dar aqui um passo, não é? Exato, sim, tem que dar o passo. Então, que conselhos são dados a uma recém-mamãe? O que é que ela precisa de saber para tentar fazer tudo isto? A uma recém-mamã precisa de saber que nos primeiros tempos vai sentir-se invisível, porque quando nós estamos grávidas, Eu adoro. Por acaso, toda a gente quer saber que eu achei... o que é que nós queremos comer, o que é que nós estamos a pensar, se estamos bem, se não estamos. Nós temos bebê e ninguém quer saber de nada. Então, eu digo... É quase como que um ciúme, não do bebê, não é um ciúme em relação ao bebê, mas uma tristeza já não haver esse cuidado extra. Sim, sim, sem dúvida. Aliás, às vezes dizem, mas o meu marido, nem o meu marido olha. Eu disse, mas está tudo bem, porque ele só conheceu, só lhe caiu a ficha agora que ele é pai. Sim. Não é? Tem ali um ser novo. É uma mudança para ele, não é? Claro. E para eles é mesmo no parto também, não é? Exatamente, é uma mudança enorme, tal como a nós. Mas então, conselhos é ela própria valorizar-se, ela própria pensar que foi capaz de gerar um ser e que agora está em fase de recuperação. E que essa fase tem de acontecer, não vale a pena negar. Sim. Temos de voltar a sentir-nos bem no nosso corpo, temos de voltar a encaixar as pecinhas todas cá dentro. Na cabeça. E a reconhecer quem somos verdadeiramente. E também a não dar tanto espaço para a opinião dos outros. Sim. Porque toda a gente tem uma opinião. Tu devias vestir o bebê assim, tu devias dar o leite assim, tu devias... Não é? Então é não dar espaço. Masters em tudo, em alimentação, em amamentação, em arrumar a casa, em roupas, Para os outros. em... Sim, Epá! Às vezes isso vem de quem é mais próximo e sem maldade. E é verdade, é porque é mesmo sem maldade. É mesmo porque a gente viu Querem ajudar, eu sim. passei por isto, eu se calhar posso te ajudar, mas é entender, e quando eu digo isto, eu falo para mim própria, em primeiro lugar, que conheço muitas grávidas e me dou com muitas grávidas e sou um bocadinho mais velha que elas. Portanto, isto é um reminder para mim, que às vezes a pessoa não está naquele momento preparada para ouvir aquilo, Não. pode ser o melhor conselho do mundo, mas a pessoa não está porque já está cheia de informação. Sim, isso acontece bastante e influencia bastante. Principalmente no momento pós-parto, em que as mulheres são um bocadinho mais sensíveis. As vulneráveis, não é? Exato, e incomoda. Então o que eu costumo dizer é, se querem dar alguma coisa a uma mulher que está em pós-parto, ofereçam ajuda. Já é muito bom, ajuda para organizar as coisas em casa, para libertá-la, para deixá-la descansar. Ir lá e levar uma comidinha feita. Exato. Olha, vou ver se precisas de alguma coisa e levo-te aqui já almoço e jantar, ou se não te apetecer comer isso hoje, dás aí para amanhã, dás para o teu marido, mas Exatamente. fica aí para pronto. Está aí para te É uma puxar. grande ajuda. É uma grande ajuda. não é? Sim, sem dúvida. Então os conselhos são esses. É não dar espaço para a opinião dos outros e, fundamental também, nutrir a relação do casal. Porque quando vem um ser novo para as nossas vidas, nós ficamos ali aqueles meses envoltos em conversas à volta de leite, fraldas, comer e dormir. Então o que eu digo é, logo que possível, saírem desse ambiente os dois e passarem tempo sozinhos para nutrir a relação e relembrar o porquê lá atrás. De terem tido um filho, não é? Sim, neste caso não decidimos, mas o Mas gostavam um do outro, Porque mantiveram-se continuamos juntos. avante. Exatamente. Ou porquê é que vamos ter o segundo depois do trauma do primeiro? Exatamente, porque é que vamos ter o segundo. É verdade. Bem, fala também muito aqui sobre autocuidado e Sim. sobre foco. Quer-nos falar sobre isto? Sim. O foco vem no tema da produtividade. Ou seja, hoje em dia fala-se muito sobre a positividade tóxica, em que há uma ideia... Positividade tóxica. Sim, é um novo conceito que surgiu. Então, conte-me. É uma ideia de que as mulheres têm de fazer tudo. E eu falo em foco e produtividade Isso é positivo. numa área em que é produtividade para mim, é eu determinar-me a fazer alguma coisa e fazê-la bem. Claro. Não é o fazer tudo.
E o foco para mim é estar focado em coisas boas, porque para onde o foco vai, a energia flui. Então, se eu estiver focado em soluções, se eu estiver focado em coisas boas, se eu estiver focado em rodear-me de pessoas que estão na mesma sintonia do que eu vou evoluir. E é nesse aspecto que eu falo muito no foco e em ser produtiva, mas não ser a super mulher. Portanto, não é produtiva de quantas coisas te fez. Não. É da qualidade das coisas que fez, Exato. adequadas àquilo que na realidade quer fazer. Exato. Portanto, é que, lá está, mudar aqui um bocado também o mindset, a maneira de ver e para onde é que está a olhar. Sim. E a importância aqui de rotinas é uma coisa que também fala, a importância aqui de rotinas e de, lá está, talvez as rotinas ajudem aqui o foco. Sim, as rotinas considero que são importantes porque uma rotina ajuda-me a prever aquilo que vem aí, não é? Eu sei quando é que eu vou acordar, quando é que eu vou preparar o Lourenço, quando é que eu vou levar à creche, quando é que eu vou trabalhar. Então eu já sei em que blocos é que eu tenho alocados para estar dedicada àquilo que eu estou a fazer. Para eu não estar com o meu filho e estar a pensar ou estar a trabalhar porque, entretanto, descoordenei-me. Sim. Então, hoje em dia, há um conceito que eu falo muito com as minhas alunas, que é estar presente naquilo que se está a fazer. Estar presente quando estão um momento com o marido, a falar com o marido, não estar no telemóvel. E isso é um conceito que eu tenho vindo a falar cada vez mais, porque sinto com multitasking e com o fazer tudo e mais alguma coisa. E as mulheres são conhecidas por isso, não é? Sim. Uma mãozinha em cada lado. Eu não consigo. Sim. Não? Não tens esse multitasking? Não. A rotina a mim ajuda-me a Eu sempre perceber tive, isso. e sou essa pessoa. Eu estou a ir ali, mas já aproveito que vou ali e já levo qualquer coisa, porque isto é quase um cansaço mental, não é? Sim. Que é estar sempre a pensar como é que eu posso ser altamente, como disse, produtiva nisto que eu vou fazer. Eu vou ali, vou agora ao quarto, mas já que vou ao quarto já levo não sei o quê, já que levo não sei o quê, já deixo também no quarto do miúdo. E isto às vezes é um cansaço e às vezes já não me lembro nada do que fiz. Eu Sim. também penso assim, ponho o leite do meu marido a fazer, o café a fazer. Aproveito este tempo que o café está a descer, eu vou ali, pronto, já está a derramar. Demoro mais tempo no outro É lado. porque não tens uma máquina que para automaticamente. Não. Pronto, a minha tem. Aquilo não é um cafezinho, O problema é de leite. é a meia de Vai leite. descendo. Sim. Pronto. Ou então deixar no micro-ondas, enquanto está ali 1 minuto, quando dou conta, pronto. Já foi. Pronto, essas coisas. Acontece-me. Não se pode dizer Mas igual. pronto, mas é esta ideia do estar presente, do viver o aqui e o agora, não é? Sim. Com o filho também. Sim, com o filho também. Sim, porque E ele exige muita atenção. exige, porque não é, já corre tudo, já quer experimentar tudo, principalmente fichas. Pois. Então é isso. Mas às vezes eu falo nisto, mas também é um treino para mim, todos os dias. Às vezes eu estou lá com ele e posso olhar para a televisão e ele vem à minha beira com a bola e não sai da minha beira enquanto eu não lhe jogar a bola. Pois. Então é uma chamada de atenção que eu tenho que estar presente naquele momento e é um treino que nós temos que fazer para melhorar a qualidade do tempo que nós passamos com as pessoas. E então, tem aqui vários serviços, queríamos saber sobre eles, programa de coaching, formação, mentoria, workshop, muitas coisas. Sim, então, eu tenho um workbook à venda, que é um livro com 10 exercícios de desenvolvimento pessoal. Transformação Mulher Poderosa, não é? Exatamente. Nós até temos uma foto que vamos mostrar e pode-nos explicar. Exatamente, então este workbook consiste em 10 exercícios de desenvolvimento pessoal, que foram os 10 exercícios que mais funcionaram comigo. Inclusive, terminei agora a primeira turma deste workbook, em que nós fazemos um encontro semanal de 1 hora para... Portanto, a pessoa tem este workbook para fazer, mas também ao mesmo tempo tem esta comunidade e esta companhia Exatamente. consigo. Ok. Porque isso é que vai assegurar-me que elas fazem os exercícios. Porque... Exato, então a pessoa só tem que ficar ali. Verdade. Isto deve ser bom de fazer. Este também, mas depois nunca faz nada. Sim, é a realidade. Nós hoje em dia descarregamos tudo, queremos tudo e não fazemos nada. É verdade. Então, Isso foi eu a ver o meu Instagram, agora um destes dias, das receitas que eu tinha lá porque eu queria fazer, que marcamos. e quantas é que fez? Daquelas, nenhuma. Vou sempre ao meu sítio das receitas normais e faço as novas. Isto hoje dá muito trabalho, vou fazer outra. Sim, eu também notei isso. Então, a estratégia que eu arranjei foi: quem entrar nestas turmas vai ter um encontro semanal em que eu determino 3 ou 4 exercícios, 3,
exercícios e nós falamos sobre esses exercícios. O que é que sentiram ao fazer esse exercício? Que transformação é que isso veio trazer aos seus dias? Já vai obrigar a pessoa a pensar um bocadinho na Sim. vida e a ir preparada, não é? Mas é aí que a mudança acontece, não é em reclamar, em comprar um workbook, porque aí a mudança não acontece nada. É aí que a semente da mudança começa a crescer. É a pessoa sentar, primeiro faz a roda da vida, que é o primeiro exercício, e percebe: uau, eu não tinha noção de que era nestes aspectos em que eu precisava de trabalhar. Eu senti que alguma coisa aqui não estava a bater certo, mas afinal é isto. E depois... A roda da vida é para mostrar o que é mais prioritário, não é? É assim, é para mostrar quais são as áreas Nós que já precisam explicámos de... isso aqui. Sim. E depois, logo a seguir, a pessoa tem de traçar objetivos concretos para essas áreas. E aí Já é uma dificuldade bem pronto, grande. aí é a dificuldade. Então, mas como é? Eu quero ser feliz, como é que eu vou dizer isto? Não queres ser feliz, tu queres ter alguma coisa em concreto nessas áreas. O que é que tu queres que aconteça? Pois, porque isto de ser feliz é uma coisa muito vaga, não é? Sim. Sim, mas a maior parte das pessoas não tem objetivos concretos. E eu até X quero alcançar isto. Porque é este poder de eu dizer eu quero até X que me vai fazer as ações para chegar lá. Sim, claro. Então por isso é que o workbook é uma sementinha da mudança e é o meu bebé, não é? Foi o primeiro produto que eu fiz e que, entretanto, tenho desenvolvido, tenho melhorado, mas as sessões são uma mais-valia, sem dúvida. Portanto, este workbook então é acompanhado aqui Das sessões, sim. das sessões. Depois tenho as palestras, em que eu faço palestras motivacionais, de Quem é que eu encontro. pode contactar? Qualquer universidade, empresa. Eu dei uma palestra para uma equipa da Herbalife para falar sobre aqui a parte de motivação para a perda de peso, que não fala sobre a perda de peso, fala sobre a motivação, aquilo que é essencial para se dar uma mudança efetiva. E qualquer entidade me pode contactar e foi muito... Eu adoro falar sobre este tema, porque veio mesmo dentro de mim. Sim. Então eu conseguir motivar outras mulheres a irem atrás daquilo que elas querem, sendo que o resto da sociedade toda está a dizer que não vale a pena, deixa de estar onde tu estás, desafia-me e eu gosto de as desafiar para elas saírem da zona de conforto delas. Então, o workbook, as palestras e agora, no final de outubro, vai sair o meu primeiro curso online, onde eu vou falar, dar ferramentas de coaching e também sessões de mentoria para que a mudança aconteça para estas mulheres que não sabem muito bem o que é que está a faltar na vida delas ou que no pós-parto se viram com novos objetivos, novos valores, não sabem muito bem como é que vão lidar com aquilo. Eu fiz um curso online que consiste em acompanhamento de 3 Então, é um meses. bocadinho diferente, porque há bocado falámos do workbook, não é? Sim. É uma coisa mais light workbook, não é? É, Ou não? é Ou é uma mais. coisa que começa para depois ir para o curso? É uma coisa que começa Sim. e depois o curso são aulas gravadas e são 3 meses de acompanhamento. Ok, as pessoas então deveriam começar pelo workbook Sim, podem começar pelo workbook porque ou não? os exercícios vão estar em algumas aulas do curso, porque o curso Ok. é mesmo mais completo. Ok. Não, é só para entendermos, estamos aqui Sim. a tirar dúvidas. Sim, sim. Para a pessoa que nos está a ouvir, então, mas e agora? Para quem não quer fazer um investimento tão alto, Sim, pode começar pelo workbook, porque mas assim não- também já tem noção se aquilo lhe faz sentido. exatamente, sim. Mas o nível de comprometimento é diferente, vai determinar o nível de transformação, não é? Eu não posso querer, com 39 euros, transformar a minha vida. Eu tenho de estar disposta a pagar o preço para e investir em mim. E investir em mim não tem nada de mal, não é? Porque normalmente as mães também têm esta questão. Ai, vou gastar e é só Exato. para mim, isto é só meu e há tantos gastos lá em casa e os miúdos e a roupa que está sempre a Exato. ficar pequena e... Mas investir nelas é o passo de partida para elas estarem bem, porque se calhar os filhos não precisam de mais roupa, precisam é de mais tempo de qualidade com a mãe. Precisam de mais mãe, Nisso. não é? É verdade. É uma verdade, não é? Às vezes também precisam de roupa. Sim, também. Mas Todas as estações. todas as estações e às vezes mais do que uma vez durante a estação. Sim. Mas isto é muito importante, não é? Esta parte do investir em si próprio. Sim, investir.
não só dinheiro, mas tempo, porque o curso inclui 1 hora por semana de sessão e a pessoa tem que estar comprometida a estar ali, para também perceber que há outras mulheres que estão no caminho, que não estão sozinhas e que as coisas em tribo, em comunidade, são muito mais leves e acabam por também motivar muito mais. Muito bom. Portanto, são estas as coisas que têm. Falta-nos Sim. aqui mais alguma coisa. Portanto, formação de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Também faz estas formações ou agora com o curso isto está lá incluído? Isto está lá, mas faço para entidades exteriores. Portanto, se alguém quiser também Falar contactá-la. sobre a inteligência emocional, que é muito importante nas empresas. Quer-nos falar só um bocadinho de inteligência emocional? Temos para aí um minutinho. Sim, então a inteligência emocional consiste em percebermos que emoções não são boas nem más, emoções são só informações. O que eu faço com isso é que é bom ou é que é mau. Vou dar um exemplo. Quando eu estou muito alegre, pode ser mau porque eu posso perder o foco. Estou alegre porque perdi X quilos que eu tinha determinado, mas estou muito feliz porque eu consegui isso. Mas, entretanto, eu vou perder o foco porque eu vou começar a celebrar isso com toda a gente. Pronto, já foste. Vamos lá aqui mais um. Então eu posso canalizar as energias para dizer, não, eu cheguei até aqui nisto, eu também posso em qualquer coisa da minha vida. Então a inteligência emocional é perceber o que é que eu faço com aquilo que eu estou a sentir. E não ter tanto impulso de responder. Pois. Fazer. Impulso. Os impulsos. É uma chatice. Então, como é que as pessoas podem depois aceder a este curso? Porque já tem aqui umas pré-inscrições, ou eu estou a Sim, já tenho, já. Então, como é que é? Fala-nos disso. Então, podem, através do meu maior canal de comunicação, que é o Instagram, fatimaandrade.coach, podem contactar-me, tem lá no link todas as informações de tudo que eu tenho. Tenho um canal do YouTube onde todas as semanas, à quinta-feira, ao 12h30, eu dou uma aula sobre um tema qualquer. Já falamos sobre inteligência emocional. Olha. E podem-me contactar através do e-mail também, info@fatimaandrade.pt. E já ficam aqui de pré-reserva para o curso. Sim, há uma lista de pré-reserva, em que já quem se inscreve na pré-reserva, já estou a contactar, vai receber informações muito antes daquelas que eu vou passar na minha comunicação digital, e já estão algumas pessoas, sim, em pré-reserva. E já está aqui toda entusiasmada com tudo isto a Sim, começar, não é? claro. Começava já amanhã. Começava já amanhã, mas como marketeer sabe que tem que Pois, dar sim. aqui um tempo e um espaço e tudo Tem, isso. tem. Não é? Então o que é que nos faltou dizer? Alguma coisa? Não, não nos faltou dizer nada, apenas que o coaching em si ainda não é muito conhecido nem abordado em Portugal, mas o coaching não é mais do que um conjunto de ferramentas que faz alguém evoluir. E como resultou comigo, pode resultar como qualquer pessoa, tendo em atenção que há diferentes ambientes, há diferentes histórias, há diferentes características, mas tudo se consegue. Muito bem. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada. Portanto, Obrigada, quer dizer eu. que o resumo disto tudo, ser mãe, mulher e ter uma carreira de sucesso é possível. Sim, é É possível. isso. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada. Continua a ser isto tudo e a ter sucesso em todas estas áreas. É o que nós desejamos. Obrigada. E nós vamos nos despedir, é verdade, também E somos vamos mães, animadas. mulheres. Vamos animadas e sim, temos carreiras de sucesso e somos mães e somos Exatamente. mulheres. Temos tudo controlado. Tudo controlado, tudo organizado. Mas estamos muito contentes por ter trazido até si mais um programa que eu acho que trouxe imensas informações e aqui uma certa motivação, porque eu acho que hoje foi aqui um bocadinho motivacional também, não é, Cláudia? Uma injeção. Injeção. Então não se esqueça, tome cuidado de si, não se esqueça que é normal depois de ser mãe ser tudo um bocadinho complicado e olhe, conheça-se melhor para agora, se for preciso, adaptar a realidade. E entre em contato aqui com a nossa convidada, vai estar disponível as redes sociais, através das nossas redes sociais, e partilhe o programa. E muito obrigada pela sua companhia e voltamos no próximo programa. Beijinhos!